Olá, concurseiro, concurseira, mais uma prova Atualidades. Seguinte, temos que voltar ao tema ambiental. Algumas aulas que passaram nós já gravamos sobre esse tema, mas precisamos retornar. E eu justifico por quê. Nesta semana que estamos gravando, surgiu uma notícia importantíssima, além de outras que nós vamos discutir agora. Mas a seguinte notícia é que dá tema ao nosso material de hoje. Poluição do ar mata 7 milhões de pessoas por ano, diz OMS. Diante desse número, desta manchete, desse dado alarmante, é indispensável que nós retornemos a esse tema para poder conversar sobre isso e deixá-lo, claro, atualizado para resolver questões na sua prova, no seu concurso relacionado a este tema. Além desta manchete, que é a mais recente em relação ao número de mortes, eu quero que você veja outra comigo relacionado a este tema também, que justifica esta segunda, que é os 7 milhões de mortos relacionado à questão ambiental. Veja lá essa que foi publicada na revista Galileu, não só na Galileu, mas em jornais também de todo o mundo e no Brasil. NASA destaca a possibilidade do quê? De colapso da civilização. Eles fizeram só a manchete e colocaram aí o nosso planeta, que foi o Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ver isso que você está observando aí. E qual foi a frase? A Terra é azul. Uma frase que surpreendeu o mundo quando ele transmite por rádio essa frase, dando a volta ao redor do nosso planeta, ainda durante a Guerra Fria, que agora retornou com o tema da Ucrânia. E continua o texto. Quero pegar aqui uma parte da matéria para daí chamar a sua atenção. Olha só, um estudo encomendado pela NASA e divulgado na semana destaca a possibilidade de que nas próximas décadas a humanidade entre em colapso. A exploração insustentável de recursos naturais e o aumento da desigualdade na distribuição de renda seriam as principais causas. Ok, essa matéria depois você lê com tempo, toda ela, certo? Mas só a manchete já nos assusta também. A humanidade entrar em colapso. Como que isso pode ir para a sua prova? Como que alguém pode cobrar, além dos dados que aqui estão, pensando em algo mais, numa questão mais filosófica, numa questão que exija do aluno uma interpretação mais aprofundada? Quero voltar aqui a um ponto que eu já falei outras vezes. Lembra de Malthus? Thomas Robert Malthus, lá quando a Revolução Industrial estava se instalando em 1700 e alguma coisa, já na segunda década de 1700, quando as suas ideias começam a propagar. Veja só, Malthus vai dizer o seguinte: não tem planeta para todo mundo. No seguinte sentido, não tem comida para todo mundo. E o que Malthus faz? Relaciona PG e PA. PG para crescimento da população, PA para o crescimento da produção de alimentos. É claro que de lá para cá nós aprendemos que a produção de alimentos não cresceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a população 1, 2, 4, 16, 32, 64 e assim por diante. A gente sabe que a produção de alimentos cresceu de uma maneira também aceleradíssima. Hoje existem mais comida do que a população do planeta consegue absorver. Mas então, por que a revista Galileu vai e coloca esta manchete aqui? NASA destaca possibilidade de colapso. Lembrando que esse estudo aqui foi encomendado, não desenvolvido pela NASA, tá? Quero refazer essa afirmação para você não citar a NASA como a produtora do conhecimento. Muito bem, este pessoal aqui, eles não são malthusianos, os que fizeram esse estudo, eles são neomalthusianos, ou os novos seguidores de Malthus. Não estou dizendo que eles estão certos ou errados. Seguinte, não vale aqui a minha opinião em hipótese alguma, e sim a exposição na matéria e as relações possíveis de estabelecer e, claro,
também uma possível questão de prova, que é o trabalho do professor fazer esse sentido, não tem que ficar aí opinando. Lembrando então que eles são neo-malthusianos, por quê? Eles estão trabalhando com a ideia que a Terra entrará em colapso baseado em outros fatos anteriores. Por exemplo, eles entregam o jogo logo na sequência, contando para nós. Olha ali, ó. Estudo produzido então pelo Centro Nacional de Síntese Socioambiental, um órgão parceiro da Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, estadunidense, o termo norte-americano aqui não vale, porque eu posso pensar que é canadense, posso pensar que é mexicano, não pensaria porque o México não tem uma ciência tão desenvolvida. Destacou um estudo complexo sobre, por exemplo, a queda do Império Romano, do Império Mesopotâmico, por exemplo. Bom, poderíamos citar aí também, veja só comigo, a questão do Império Inca, que desapareceu, dos astecas, dos maias. Todos esses impérios desapareceram por um uso inadequado do meio ambiente. A água é o principal deles, a capacidade de produzir alimentos. Muito bem, este é um pensamento neo-malthusiano quando diz que a Terra não terá capacidade, ela não conseguirá, do ponto de vista da natureza, repor aquilo que nós estamos retirando, aquilo que nós retiramos da natureza. Mas como assim? Vamos lá, faz uma conta rápida. Não há dúvida que você teve, se você tem 25 anos, 30 anos, você teve, já nesse período, mais pares de tênis do que seu avô ou a sua avó tiveram juntos. E vamos contar que eles viveram em 60, 70 anos. Por quê? No atual momento capitalista que nós vivemos, nós somos induzidos a consumir cada vez mais, não só o tênis, a calça, a camisa, e assim todo o restante de produtos que tem no nosso dia a dia. Veja, por exemplo, a quantidade de relógios que tem hoje em nossa casa. Nossos avós tinham no máximo um despertador e acorda ainda. Hoje nós temos 10, 15 relógios em casa. Estou dando um exemplo simples para justificar por que os neo-malthusianos ou os eco-neo-malthusianos pensam assim. Tudo bem? Marca isso então, porque se um concurso muito concorrido e precisa cobrar questões mais amplas, até para poder eliminar uma boa parte dos concurseiros e concurseiras, você tem que fazer uma pergunta mais filosófica que eles não consigam estabelecer relações e você já elimine fácil esse grupo. Perfeito? Lembre-se então que essa da NASA é uma questão bastante pesada para você estabelecer essa relação. Agora vamos para a nossa manchete, justificando o que eu vou falar na sequência. Olha o que está escrito ali na manchete: 7 milhões de mortos em 2012 devido à poluição do ar. A próxima manchete: poluição do ar mata 7 milhões de pessoas por ano, diz OMS. Bom, pensa comigo o seguinte: se está acontecendo isso, ok? Se esse número assustador de pessoas estão morrendo devido à poluição, os governantes do nosso planeta terão que tomar posições drásticas em relação a isso. Veja só, esse número é alarmante demais, concurseiro, concurseira. Por isso que eu justifiquei retornar a este tema. 7 milhões de pessoas morrendo por ano é assustador, é algo extremamente delicado e deve ser analisado. E justamente pela poluição. Olha só, essa poluição seja dentro ou fora de casa. É interessante isso, quando você parar para ler as duas matérias que eu indiquei, fique atento a este detalhe. Com isso, então, conclui-se que a contaminação do ar, vou reforçar e você deve anotar aí ou registrar bem essa informação. A contaminação do ar é o principal risco do meio ambiente para a minha saúde, para a sua saúde, a saúde dos seus filhos ou dos seus futuros filhos.
Esses dados não são de uma organização qualquer, não vêm do achismo, é da Organização Mundial da Saúde, que apresentou recentemente essas informações, esses dados estatísticos. Veja só, conforme essas informações da OMS, uma em cada 8 mortes, tá certo? Uma em cada 8 mortes estão relacionadas à exposição a um meio ambiente poluído. Só isso dá a justificativa para você pensar, analisar com muita atenção todas essas informações relacionadas ao meio ambiente. Vamos ver agora uma questão que já foi cobrada em prova. Ministério Público de São Paulo, 2011, promotor de justiça, tema meio ambiente. Aí vem um enunciado bem rápido, olha ali. A respeito da disciplina constitucional do meio ambiente, analise as afirmações a seguir. Número 1. A Constituição Federal estabelece o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Regras para garantir a efetividade desse direito. Determinações particulares em relação a objetos e setores específicos, além de normas implícitas e explícitas relativas ao meio ambiente. Pensa comigo aqui o seguinte, além de eu saber os dados, a atualidade que está no meu dia a dia, por meio de órgãos confiáveis como a Organização Mundial da Saúde, como os dados da NASA. Não tenho que afirmar que, por exemplo, a NASA está correta na sua visão neomalthusiana, mas é um alerta que devemos prestar atenção justamente quando vem uma segunda informação da OMS e nos diz que 7 milhões de pessoas estão morrendo por ano, 1 a cada 8. Essa notícia dos 7 milhões é de 2012, tá? Eu preciso reforçar isso. Não é de 2013 nem agora de 2014. Ela é resultado de uma pesquisa desenvolvida em 2012 e que se ficou tabulando todo o ano de 2013, analisando dados assustadores e que, claro, que se pensou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes antes de divulgar. Foi uma coisa muito bem pensada. Ao olhar para aquela tabulação, os cientistas pensaram, será que nós não estamos errando? Fazendo então essa análise, como eu estou argumentando aqui, temos que relacionar com a nossa Constituição, com a que eu acabei de ler aqui. A número 1 é verdadeira? Isso que a gente acabou de ver aqui é um fato que você deve considerar como verdadeira ou como falsa? Muito bem, já vamos conferir se é verdadeira ou falsa. Número 2 agora diz o seguinte, a Constituição Federal confere o caráter de bem público às águas, aos recursos minerais e aos espaços ambientalmente protegidos. Outra coisa que você tem que conhecer em relação ao meio ambiente. Isso aqui é para promotor público, mas pode muito bem ser cobrado em todas as áreas relacionadas ao meio ambiente. Não é só o pessoal ligado a questões jurídicas que tem que saber isso. Isso aqui é uma questão de cidadania para você afirmar se é verdadeira ou falsa. Número 3, veja lá o que diz. 3 e 4, nós já vamos direto a elas. Ao indicar a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica, a Constituição Federal submete o exercício da atividade econômica à preservação do meio ambiente. Item 3, verdade ou falsa? E vamos ver o que diz o 4. A Constituição Federal estabelece como competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas. Vamos lá, concurseiro ou concurseira. O que a resposta correta? Depois vem uma combinação, veja comigo lá. Ó, resposta correta, apenas aqui se afirma em 1 e 3, 1 e 4, 2 e 4, 1, 2 e 3, 2, 3 e 4. Eu vou dizer o seguinte para você, a correta, esta aqui eu vou voltar lá com vocês em cada uma. A 3,
Vamos começar de trás para frente agora? A 3, que é 1 e a 3 é correta, mas vamos começar pela 3. Ao indicar a defesa do meio ambiente comum aos princípios da ordem econômica, a Constituição Federal submete o exercício da atividade econômica à preservação do meio ambiente. Você tem que saber essas informações, porque é uma verdade. E a outra verdade, a Constituição Federal estabelece o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Automaticamente, pensa comigo, só este parágrafo aqui já entra em conflito com a questão dos 7 milhões que estão morrendo em todo o mundo. Automaticamente tem no Brasil também. A poluição não tem fronteiras. E a nossa Constituição diz que o meio ambiente, olha, volta ao texto lá, tem que ser ecologicamente equilibrado para garantir o quê? A efetividade desses direitos, determinações particulares em relação a objetos e setores específicos, além de normas implícitas e explícitas relativas ao meio ambiente. Vamos lá. Isso indica que o governo, no caso do Brasil e dos outros países que têm normas semelhantes em sua Carta Magna, vai ter que tomar providências sérias em relação às empresas que poluem. Veja comigo, não há dúvida que a partir desses dados divulgados agora, que são lá de 2012, os grandes diretores de empresas sentaram à mesa para discutir. Nós vamos ter que tomar uma posição muito séria, porque são muitas pessoas morrendo e nós somos os causadores. Não somos os únicos, mas temos parcela. A indústria automobilística, não tenha dúvida, que agora tomou um grande susto, porque os maiores poluidores do planeta hoje é a indústria automobilística. E lembra do que eu falei lá no início, que é a poluição do ar o grande problema? Já se provou que a poluição do ar, ao ser respirado, quando eu respiro um ar poluído, vai causar uma modificação no meu pulmão, que vai seguir pelo meu sangue, atingindo o meu coração e todo o meu sistema nervoso, que lá na frente, depois de anos respirando esse ar, vai me levar à morte, como já se provou no estudo de 2012. É claro que as empresas estão de olho nisso. E os governantes automaticamente vão cobrar, é papel do Estado, cobrar que se tome providências sérias em relação a esse fato. Como continuar crescendo, como continuar produzindo riqueza dentro do sistema capitalista no qual nós vivemos, mas garantindo também um ambiente equilibrado para que todos possam viver bem e não tenham como causa a morte a poluição. Isso é inaceitável. Papel nosso, papel meu, seu, papel de cidadão, tomar providências, cobrar. Esse ano, eleição no Brasil, com certeza o tema vem à tona. Concurseiro, concurseira, não deixe de ver as matérias que eu apontei para você, de ler cada uma delas com bastante afinco, fazendo as relações que provocamos aqui. Valeu? Grande abraço, vejo vocês no próximo A Prova Atualidades. Até lá!